Fala galera do Cultura, hoje a gente vai falar sobre um filme Voando Alto da Disney, uma história real de um atleta britânico de esqui que usou muita determinação e força para ir em busca dos sonhos dele. Então é um filme muito legal para a gente discutir o que é felicidade, determinação, à luz da palavra de Deus. Então acompanhe esse vídeo. Então galera, esse filme é um filme que trata de uma história real de Ed Edwards. É um britânico que era uma criança, né? Vou contar um pouco sobre a história do filme. Era uma criança que sonhava ser um atleta olímpico, e isso independente de que modalidade fosse. Era uma criança que sempre teve esse sonho, e os pais deles, obviamente, não tinham levado muito a sério isso. Ele teve um problema quando era criança, né? Um problema no joelho sério, e aí ele teve que ir se adaptando em alguns esportes, tentando se encaixar, e foi aí onde ele encontrou o esqui, certo? Ele começou a esquiar, só que era um garoto desengonçado, ele não era muito competente, então ele sempre foi tratado com um desdém, né? Pelos amigos e até pelas confederações britânicas, né, de esportes, que realmente tinha afastado ele dessas competições mais profissionais, né? Só que ele era um menino muito determinado, desde criança ele levou consigo isso, que acreditava muito no sonho dele, não tinha apoio total dos pais, né? O pai dele não apoiava tanto, a mãe dele até deu uma força, mas o pai dele não apoiava tanto. Mas aí ele foi em busca do sonho dele, ele era muito determinado. Quando as Olimpíadas passou um pouco agora, a gente pega um pouco sobre o retrato da história das pessoas, a gente vê que o atleta ele tem muito essa bagagem, né, de determinação, de força, para chegar nas Olimpíadas, por exemplo. E aí o filme retrata sobre isso. Embora seja uma história real, o filme fala muito sobre... romantiza muito a história dele. Inclusive, o próprio Ed, ele fala que o filme ainda deu uma pincelada de romantização, não era bem isso que tinha acontecido. Hoje ele dá palestra motivacional, né, na Inglaterra. Mas o filme retrata muito sobre o que é realmente felicidade e a determinação que se tem para buscar as coisas, certo? Tem duas coisas que eu achei interessante nesse falou do filme. A primeira foi o fato de ele sempre ser uma criança, desde criança, né? Ser determinado, né? Independente do seu problema, da sua dificuldade, que era a lesão, né? No joelho. A lesão, né? A lesão do joelho. Primeiro ponto é esse, a determinação dele. Segundo ponto que eu acho que faz sentido pra gente trazer pro nosso lado cristão, é a parte do pai dele não apoiar, tá ligado? E fazendo um paralelo entre a história do filme e o que a gente faz como cristão em meio às adversidades, tem muito disso. Ele tinha muita determinação. Ele mesmo com as dificuldades que ele tinha, ele continuou. Beleza? A gente como cristão, a gente passa por muitas adversidades. É bíblico, Jesus falou que no mundo a gente vai ter aflições muitas, mas também pra gente ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Então, faz muito sentido isso. Essa determinação dele pode ser para nós cristãos a confiança que a gente tem em Deus e o bom ânimo que a gente tem para superar as adversidades. Até porque quem vence essas coisas não somos nós, mas é Deus que vence. Deus que é todo poderoso para fazer com que a gente passe por qualquer dificuldade, beleza? Então, isso é uma das coisas. Se for para comparar, digamos que para ele era uma determinação, pra gente é a nossa crença em Deus, nossa confiança, por assim dizer. Nossa confiança que ele vai fazer. A fé, né, que conduz o processo, o caminho, né? Isso, que a gente vai... É a certeza que a gente tem de que vai passar essa dificuldade, porque Deus é todo poderoso para fazer com que a gente passe por qualquer problema. Entendeu? E a outra é a questão do pai dele não apoiar, né? Se bem que o esqui é um esporte mega perigoso, né? Porque então, a gente pensa assim, neve, né? Mas é neve, mas machuca, velho. São 70 metros, 40, 90 metros. É muito alto. Muito alto. E o outro de descida também, oxe, cara, é porque tem tipo, pra galera entender que no estilo tem um esqui que é uma competição, tem um esqui que é o salto, né?
que é aquele cara que fica meio inclinado assim e aí vai longe. E tem um esqui também que tem a modalidade de obstáculo, alguma coisa parecida com isso, né? É perigoso mesmo, velho. É muito perigoso, velho. Assim como o surf também, a gente às vezes diz, porque é água, é porque é neve, é fofinho, é porque é água, né? Mas machuca pra caramba, velho. E é interessante assim, porque assim, o filme conta que a história é real logo no começo. Então, coloca lá uma... Fala, né, que é baseado em histórias reais. A gente vê no final. Eu prefiro quando vai no começo, sinceramente. Porque aí as minhas atenções são mega maiores, assim. Então, o filme, ele vai se desenvolvendo e no final do filme, da metade pro final do filme, ele vai conseguindo, né, se desenvolver no esporte e ele consegue ir para as Olimpíadas, alerta de spoiler em algum lugar, espero que ele e ele consegue ir para as Olimpíadas e quando chega nas Olimpíadas, ele é o último. Ele é o primeiro atleta britânico, é o segundo atleta britânico nessa modalidade e ele bate o recorde porque só tem uma referência também, só tinha um antes. Então ele consegue, mas ele é o último, ele enfrenta muita desdém, como eu tinha falado no começo, e é engraçado que ele tá mega feliz, ele tá muito feliz com isso, mesmo sendo o último, sabe? E por isso que a gente discutiu lá o que é felicidade, né? A gente acaba passando muito perrengue na vida, mas para buscar o quê? Para conquistar o quê? A gente busca o quê na vida? Que tipo de felicidade é? Ele buscou superar seus próprios limites, ele queria ser um atleta olímpico, e muito do esporte... muito do conceito do esporte olímpico é que o participar é melhor do que o que importa é participar, na verdade, né? E não ganhar necessariamente. Então o filme carrega muitas lições assim, de determinação, felicidade. Eu acho que é um filme legal para assistir. E toda essa história assim, ela também encontra muita coisa que a gente pode encontrar em virtude cristã, né? Salmo 125 fala que os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. É uma condição explícita, né? Somente os que confiam no Senhor são como um monte de Sião. A gente tem muitas oscilações na vida, né? A gente confia, daqui a pouco não confia, a gente se vê abalado e aí a gente tem fugas para coisas que tornam a gente mais fracos. A gente usa muitas fugas para não querer ir no alvo, né? Para sair do desconforto. E essa história do atleta, que é o desconforto todo dia, cara. É todo dia dor, é todo dia ter que superar os seus próprios limites. E é uma história muito da vida cristã, assim. A gente todo dia tem que superar, todo dia a gente tem que entender que a gente precisa romper as barreiras do domínio próprio, dos nossos defeitos, de suportar os outros em amor. Cara, isso é muito difícil, mas é uma vida de atleta. A gente quer ter a coroa, né? A coroa, a gente vai ser premiado com a vida eterna e até chegar lá a gente vive essa vida de peregrino aqui na Terra, mas de muito esforço, quebrando as paredes, as objeções com a determinação, com a nossa fé, e é isso que vai sustentar a gente nesse trilho até chegar as Olimpíadas, né? Até chegar o lugar que a gente almeja. Isso me lembra aquela passagem que fala pega até um pouco de esportes, usando essa referência. Eu vou ler aqui. Diz o seguinte: vocês não sabem que todos os que correm no estádio apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Então, de maneira geral, assim, é uma comparação muito justa. Uma comparação muito boa de se fazer. A gente tem que correr como se a gente fosse, usando o exemplo de uma corrida, né? Como se a gente quisesse ganhar o prêmio em si. Ele fez com tudo que ele tinha, como se fosse para ganhar o prêmio. Isso. Não ganhou, mas ele fez o melhor que ele pôde e ficou satisfeito com isso, ficou feliz com isso. E aí fica aquela pergunta, né? O que é felicidade para você? Entendeu? Reflitam isso aí. Mas é bem legal, gente. Reflitam aí nesse verso também, busquem o contexto. É muito bom. Então, galera, valeu por ter chegado até aqui no final do vídeo, ter acompanhado até aqui com a gente essa discussão e essa troca de ideia legal. Curte, compartilha, dá uma força aí para Cultura Bíblica pra gente poder chegar a mais pessoas, chegar a mais gente, esse conteúdo poder realmente mudar de alguma forma a vida das pessoas. O Espírito Santo usa a gente, usa vocês também, para que a gente possa disseminar um conteúdo legal aí nas redes sociais. Então, se tu gosta, se tu
Gosta da ideia que a gente traz aqui, então curte, compartilha e ajuda a gente a se propagar aí na internet. Valeu, galera. Então até a próxima. Valeu. Tchau.